Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está na escuta do programa Alvorada Gospel. Nesta tarde especial, estamos de 14 horas e mais 23 minutos. Hoje, dia 23 de junho de 2023. Como foi amplamente anunciado, está conosco nesta tarde o nosso querido amigo e pastor Jailson Moraes. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, irmão Almir, nossos queridos ouvintes da Rádio Alvorada. Para mim é uma honra, uma alegria poder estar aqui, principalmente nesse momento aqui, é um momento maravilhoso Glória a de Deus. ouvirmos louvores que edificam, mensagens que, através dos hinos, que ainda falam no nosso coração. E eu quero louvar a Deus pela vida do nosso irmão Almir, que tem sido um instrumento de Deus, através aqui da Rádio Sonora, através deste meio de comunicação. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Para mim também é motivo de alegria, porque além do Senhor ser nosso pastor aqui na nossa cidade, é também nosso amigo. Louvado seja o nosso amigo particular. E isso também nos deixa muito felizes. E para mim é motivo de alegria. O senhor sabe disso. É verdade. Nós somos amigos, nós trabalhamos juntos. E para mim é motivo de satisfação. O pastor José Carlos também faz parte deste programa. De vez em quando ele vem aqui. E graças a Deus que o pastor Jailson também agora, a partir de hoje, vai passar a colaborar com esse programa, com a palavra de Deus, porque é para isso que Deus o escolheu, o ungiu, para fazer a obra. E este programa aqui, o papel deste programa é a divulgação do Evangelho. Tudo que faz parte do Evangelho cabe aqui no programa Alvorada Gospel. E hoje, o que traz o pastor aqui é para falarmos a respeito de um assunto muito importante, como eu já falei, é muito importante para toda a nação, porque todos precisam de ouvir a palavra de Deus. E é para isso que nós estamos aqui, procurando ir aonde nós não podemos ir. Né? O rádio vai. É verdade. Né? Olha, por exemplo, tem um povoado aqui perto, não é longe, pastor. Pasme, mas é verdade. Por nome Mangaúba. Não sei se o senhor já ouviu falar. É na Baixada, ele fica na região de Pedro do Rosário. Eu não sei direito por onde é que vai, se é por a quadra 10. Lá mora a irmã Eva, o irmão grande, eles moram lá. E ela esteve me relatando que lá onde ela mora, da casa dela, para sair na época do inverno, é complicado, Difícil, é né? muito É difícil. muito. E no verão, até de moto é difícil. Ou seja, não Rapaz, entra carro. E é perto. É aqui pertinho. Não é longe. É aqui no município de Pedro do Rosário. Eu não sei se é pela quadra 10. Ela está nos ouvindo. Ou seja, e o rádio chega lá. chega lá. Ela está lá ouvindo a gente. E assim também eu quero me referir a muitas pessoas que, na época da Rádio Alvorada AM, logo que ela entrou no ar, a gente era mais difícil a comunicação, mas tinha gente que ia viajando para o Laranjal do Jari, que naquela época era muito comum as pessoas viajarem daqui para o Laranjal do Jari, e muitos iam ouvindo a gente no barco. Que coisa, No né? meio do mundo aí, é só céu e água, e eles iam ouvindo a Rádio Ouvindo. Alvorada. Quando eles chegavam no Laranjal do Jari, a primeira coisa que eles faziam era procurar um telefone, uma cabine telefônica que ligava para a gente. Olha, nós estávamos te ouvindo no barco, Que na bênção, viu? Amazônia. Uma bênção de Que a Deus. rádio AM era uma rádio, já foi, e hoje em dia ficou um pouco complicado, porque aumentou muito a poluição nos ares de transmissão e a rádio AM foi perdendo a coisa. Então, isso é importante. E essa emissora aqui hoje está abrangendo em torno de 25 municípios ou mais, né? Nessa região nossa, aqui na nossa região toda, por exemplo, você sabe onde a irmã Zefinha mora, né? Sim, Ali, sei, sim. que a rádio FM, ela tem uma necessidade de uma antena para ser ouvida, né? Às vezes mesmo até no carro da gente a antena já é puxada por vida, né? Mas é que e lá onde a irmã Zefinha mora, ela não puxa nem a antena do rádio ainda. Ou Que seja, bênção, né? ela para ouvir em todo o município de Zedoca dá para se ouvir tranquilo e ela abrange aí 25 municípios. Tem o aplicativo hoje, tem gente nos ouvindo em Toulouse, na França, né? O Elbis, que é daqui de Zedoca, mora em Toulouse há mais. Conheci sim, é nosso amigo, né? Pois ele está nos Isso. ouvindo lá, Que sempre que ele bênção. pode, ele está nos ouvindo. Tem gente nos ouvindo aqui na Venezuela, pessoas daqui de Bênção. Zedoca, que está lá na Venezuela, em Boa Vista, né? Em Brasília, está entendendo? Peixoto do Azevedo, lá tem a irmã Odete, que nos ouve todos os dias, pede louvores aqui no programa.
A família da irmã Zefinha, o pai dela, seu Abílio, que mora lá em Sergipe, a irmã Edna, que é irmã da irmã Zefinha, também nos escuta todo dia. Vou falar o nome de outra pessoa que o senhor conhece muito, uma pessoa muito querida, a cantora Joana Lima, Ah, sim, que mora rapaz. lá no Ceará, em Itarema, no estado do Tá Ceará, ligadinha, né? ouvindo a gente todos os dias através do aplicativo. Tem uma enfermeira, técnica de enfermagem em Teresina, a irmã Cristina, também nos escuta todos os dias. Tá entendendo? E isso, assim, tô lhe falando aqui as pessoas do aplicativo. E as que nos escutam através do transmissor, 92,7. Ou seja, temos uma grande audiência, porque temos uma boa qualidade. E o programa Alvorada Gospel, como disse uma pessoa, não lembro quem foi que disse, só lembro que eu não esqueci desta frase, assim, este programa já nasceu grande. Por quê? Porque é a obra do Senhor. É E a verdade. obra do Senhor, já quando ela já começa grande, É com verdade. poder. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos tratar do assunto conscientização, Isso, né? Conscientização missionária. Nós conscientização estamos, missionária. Vamos lá. essa semana, estou aqui também representando a Secretaria de Missão, através do nosso pastor Zeca, que é o nosso pastor, que é o secretário de missão, e nós estamos junto com ele, o pastor Ronildo também, que não pôde chegar até aqui. E para nós é uma grande alegria estar envolvido nesta missão. A Assembleia de Deus, aqui dirigida pelo nosso pastor presidente, pastor Fábio, que tem dado total apoio a esta missão, pois nós entendemos que esse trabalho de conscientização missionária é, de fato, um despertamento para toda a igreja. Nosso papel, nosso objetivo nesta semana, irmão Bi, é despertar a igreja. É despertar a igreja no sentido de fazer com que a igreja se conscientize que a sua missão primordial é a evangelização. Isso. Né? A evangelização. Pois o próprio Jesus, no Marcos capítulo 16, versículo 15, ele nos deu essa ordem. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então a gente observa que esse texto é a chave da missão. É a chave da missão primordial da igreja. A gente analisa que nesse texto que Jesus está mandando o seu discípulo, ele está nos mostrando aqui 4 princípios aqui importantes. Quando ele diz, né, ide, ele está mostrando aqui a ordem da missão. Quando ele fala por todo mundo nesse versículo, ele está mostrando a universalidade da missão. E quando ele diz pregar o evangelho, está mostrando aqui o assunto desta missão. Então, o alvo desta missão é alcançar toda criatura. Então, esta é a missão da igreja, pois nós somos resultado da evangelização. E é importante que cada um dos nossos irmãos, cada cristão, ele seja um verdadeiro missionário. Porque hoje nós estamos vivendo, irmão Mi, vendo um cristianismo, em muitos lugares, um cristianismo sem Cristo. Né? O Estamos vivendo irmão esse Reginaldo século. costuma dizer, nós estamos vendo um cristianismo feijão com arroz, assim, um pouco misturado, né? Pois é. E a gente vê que, de fato, muitas igrejas elas têm perdido esta visão de pregar o evangelho. E eu queria aqui, em rápidas palavras, aproveitar Fique à vontade. para falar um pouquinho sobre esta missão. Que a missão da evangelização, né, ela tem alguns princípios, ela tem algumas regras, o qual nós devemos analisar. Pelo menos 4 regras a gente analisa a respeito da missão. Primeiro, a gente vê que a missão fala do evangelho, né? O primeiro princípio é o evangelho. E o evangelho nós sabemos que é a boa nova, notícia boa, falar sobre Deus, falar sobre a mensagem. Pois nós estamos vivendo dentro de um tempo em que quantas pessoas estão precisando de uma palavra. Verdade. E a palavra de Deus é a única que pode mudar vidas. É verdade também. Né? Mudar vidas. E o evangelho de Cristo, ela é a mensagem que Deus, através da sua igreja, deixou para nós anunciarmos. Né? Paulo disse
em Romanos 1:16, pois eu não me envergonho deste evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então a mensagem que salva, que liberta, que transforma é o evangelho de Cristo. Aleluia. É o evangelho de Cristo. Então nós entendemos que a missão é levar esse evangelho, levar essa palavra. E esse evangelho, ele hoje, como nós estamos acabando de falar, ele está sendo levado através do meio de comunicação, aqui através da Rádio Alvorada, pelo programa, né? E muitas pessoas são abençoadas. Quantas pessoas estão em casa, trancadas dentro de um quarto, estão tristes, estão passando uma situação e elas estão nesse momento ligadas na rádio, ouvindo uma palavra, ouvindo um louvor, e aquela palavra liberta, pode fazer algo extraordinário naquela pessoa. Com certeza. Né? Nós também temos, falando a respeito da evangelização, pastor, a respeito da evangelização nas ruas, com equipamento de som, é exatamente nesse sentido aí. Às vezes a gente está nas ruas, muitas e muitas vezes a gente está numa rua, você olha para um lado e para o outro, não vê uma só pessoa. As casas estão, às vezes, até fechadas, né? O comércio todo fechado, no caso da evangelização aos domingos, ou sábado à tarde, mas as pessoas estão dentro de casa. E aquele som está penetrando naquela casa. E alguém está sendo abençoado ali. Pois é, eu já vi muitos testemunhos de pessoas que já estavam para tirar suas vidas, mas ao ouvir a palavra de Deus, ouvir o evangelho através do rádio, através de um carro de som, de um meio de comunicação, elas se entregaram a Jesus e as suas vidas foram mudadas. Então a gente vê que a missão, né, a evangelização, a base primeiro é o evangelho, a pregação do evangelho, este evangelho que é o poder de Deus. Tem uma coisa, pastor, que sempre tem me fortalecido na evangelização, que eu também sou filho de evangelização. Eu sou fruto de evangelização na rua. Quando eu voltei, quando Jesus me encontrou novamente, né, que eu tinha me perdido dele por algum tempo. Se eu me emocionar aqui, o senhor vai me perdoando. E quando ele me encontrou, foi no trabalho de evangelização da congregação, que é dirigida pelo pastor Samuel. Acho que eu já lhe contei essa história, Sim. né? E eu conheço um testemunho muito importante a respeito de evangelização. Um certo irmão, ele estava trabalhando, operando trator na Amazônia, né? No meio do mato. Estava fazendo lá um serviço. Ele era crente, ele sempre costumava trabalhar cantando. Né? Motor ligado e ele cantando, sozinho, mas trabalhando, né? Motor grande, motor de esteira. Eu sei. E de repente ele sentiu no coração o desejo de pregar a palavra. Aí ele disse, mas Senhor, pregar? Só tá eu aqui. Não tem ninguém aqui, eu estou no meio do mato, na Amazônia, na Transamazônica. Olha só. Né? Como é que eu vou pregar para quem, Senhor? Aí se incomodou e foi cantar de novo. De repente foi incomodado pelo Espírito Santo para ele pregar. Aí ele subiu na plataforma do trator e foi pregar. Né? Dizer que Cristo salvava, que Cristo era bom, levava para morar no céu, perdoava todos os pecados e pregou à vontade. Quando ele terminou, disse, agora vamos orar, orou, agradeceu pela oportunidade, voltou para o trator e foi trabalhar. Bom, passou certos dias, ele lá perto de onde ele estava trabalhando, no final de semana, tinha uma congregaçãozinha, e ele foi para lá, né? Foi para lá adorar a Deus. Quando ele chega lá, ele está por lá, quando foi feito o convite, aí se levantou uma família e foi lá na frente. E disse assim, olha, eu vim aqui aceitar Jesus porque eu estava no mato tirando cipó junto com a minha família e um doido subiu lá em cima de um trator. Olha só. E lá ele estava pregando e dizendo que Jesus salva e perdoa todos os pecados. E por esse motivo eu quero aceitar esse Jesus. Você entendeu? Então a gente vê como é a importância da evangelização. Até mesmo porque, irmão Mi, Jesus nos deu uma ordem para pregar. Pregar, não importa. Ele não disse assim, procure uma multidão e pregue para a multidão. Ele disse, pregai. Ele não disse, olha, as pessoas, vocês vão salvar as pessoas. Não. A ordem de Jesus para nós é pregar. E quem salva é o Espírito Santo. Aleluia. Né? É o Espírito Santo que convence. Que é onisciente, onipresente e onipotente. Pois é. Então o Espírito de Deus é ele que convence o homem do pecado, do juízo, da justiça.
Então, a função nossa é pregar o evangelho. E deixar porque Deus tem o poder para transformar qualquer situação. Pois é. Agora, eu queria aqui esclarecer que muitas das vezes há uma dúvida muito grande a respeito sobre o evangelho, que eu acabei de citar, mas muitas vezes a gente confunde o evangelismo, a evangelização e também que nós podemos observar o evangelizador. Então, alguém pode pensar, mas será que isso não é a mesma coisa? Não. Nós devemos entender que o evangelismo, essa palavra evangelismo, ela tem um significado muito importante para nós. E nós devemos observar que o evangelho primeiramente, é nós falarmos das boas novas de salvação, é anunciar a Jesus, né, como o Senhor da vida, aquele que salva, aquele que liberta, aquele que opera grandemente o milagre na nossa vida. Porém, nós entendemos que é necessário o evangelismo, nós entendemos que é a doutrina, né? É a doutrina do princípio fundamental bíblico, ou seja, é a doutrina na teoria. E muitas das vezes nós queremos fazer evangelismo, mas o evangelismo é nós ter o conhecimento teórico do assunto. Nós não podemos fazer evangelismo sem ter conhecimento da Bíblia, sem conhecer a Bíblia. É importante que devemos estar paudados, mesmo que não tenhamos ou alguém não tenha um curso teológico, mas precisa ele ter um conhecimento, uma intimidade com a palavra de Deus, né? Conhecer a palavra de Deus para que ele possa entrar para o campo de batalha, pois é necessário nós termos esse conhecimento da palavra de Deus. Então, o evangelismo é a teoria, ou seja, é conhecer a palavra antes da gente pregar o evangelho. Então, é importante nós observar que é indispensável esse conhecimento em termos dessa disciplina, de nós conhecer essa disciplina, ou seja, conhecer a palavra de Deus e levar essa palavra. Nós estamos vivendo dias em que nós não podemos, por mais que nós tenhamos o desejo de falar do amor de Deus, mas é necessário nós primeiro conhecermos também um pouco sobre a palavra que iremos pregar, o que iremos dizer, entendeu? Porque nós não podemos, ninguém pode sair por aí falando qualquer coisa, né? É necessário ter uma base, conhecer a palavra, conhecer os princípios, né? Ele ter uma experiência com a palavra. Ou seja, se você quer ser um evangelizador, você tem que estudar. É verdade. Tem que estudar. Né? Não, você não pode, de hipótese alguma... Eu tenho aquele ditado que diz, você não pode se sentar para ensinar se você não se sentou para estudar. Pois é. Então, isso é importantíssimo, né? Então, o evangelismo é isso, é a palavra na teoria, ou seja, você ter o conhecimento, fundamentos bíblicos para que você possa sair pelas ruas. Porém, já a evangelização, já é o evangelho em ação, né? É quando a pessoa ele já conhece na prática, ele começa a pregar o evangelho de Jesus. E antigamente, irmão Mi, a gente observa que antigamente a igreja mais antiga, ela não tinha assim a prática de formar equipe de evangelismo. certo. Não, ela não tinha essa prática. Por quê? Porque toda a congregação ela era evangelizadora. Ou seja, não tínhamos essa prática de formarmos. Como Entendeu? hoje a gente faz nas congregações, né? Mas por que a gente forma hoje essas equipes? A gente observa que no início da igreja, né, ela não tinha essa prática porque toda a igreja ela tinha essa chama evangelizadora. Saía para evangelizar todo mundo. A igreja ia, entendeu? A igreja tinha esse desejo de falar de Jesus, de falar aquilo que Deus fez na sua vida. Porém, o esfriamento espiritual, né, o esfriamento, ele fez com que
nós procurássemos, muitas das vezes, seguir essa maneira. Por quê? Porque e é louvável, né? E é Muito, louvável, é né? muito. Essa iniciativa de formar grupo de evangelismo, né? Isto é maravilhoso. Mas a gente vai ver que a história da Assembleia de Deus, nós comemoramos agora a Assembleia de Deus fez no dia 18 de julho, né? 112 anos Aqui no Brasil. aqui no Brasil, né? E quando a gente vai estudar sobre o início da Assembleia de Deus, o início do movimento pentecostal, né? Nós observava que aonde chegava um assembleano, né? Aonde chegava um crente ali, esse irmão que chegava, ele era o evangelista, Isso, entendeu? com certeza. Por quê? Porque ele era um evangelizador. Ele era um evangelizador. E logo ali era aberto logo um ponto de pregação e começava uma congregação. Então, o que a gente vê hoje? A gente vê que muitos não querem essa responsabilidade. Quer apenas que essa responsabilidade esteja sobre os ombros do pastor. Eu estou entendendo, né? agora eu entendi. Nos ombros do dirigente, entendeu? Do coordenador. Acha que é o dever só dos líderes. Pois é. Né? E quando a igreja ela é avivada, ela é toda uma igreja que é evangelizadora. Ela vê que essa missão não está somente sobre os ombros do líder, mas sim, aonde chega um crente, ele é um evangelista. Entendeu? Aonde ele chegar, ele é um evangelista. Ou seja, ele está ali para influenciar. Pois é. Né? Então a gente observa que a Assembleia de Deus, durante esses anos, né, completou agora 112 anos, ela cresceu. Por quê? Porque onde chegava um cristão, onde chegava um crente ali, ele começava logo a pregar, falar de Jesus. Entendeu? O que me leva aqui, agora um raciocínio através do pastor, saudoso pastor Valdomiro Silva, né, que passou para Jesus um outro dia. Ele morreu com 82 anos, então quando a Assembleia de Deus chegou no Brasil, ele tinha o quê? 18 anos de nascido, por aí assim. Né? E aceitou, ele serviu Jesus 62 anos. Você vê, né? Então ele acompanhou o começo das Assembleias de Deus no Brasil. Então a gente vê que essa é a missão, né? Essa semana de conscientização missionária, né? É trazer a igreja para essa visão de evangelizadora. Certo. Só uma pergunta. A semana da conscientização, é essa semana que nós estamos finalizando? Isso. Essa semana nós andamos agora em todas as congregações, né? Certo. Levando uma palavra, conscientizando. Em todas as congregações nós temos os secretários de missões que estão também movimentados, ou seja, podemos dizer assim, estão despertando também a igreja, certo. colocando a igreja, tirando a igreja de dentro dos templos. Isso. Porque a gente observa que hoje a igreja está muito acomodada no sentido de nós cantar só para nós mesmos, pregar só para nós mesmos, enquanto as almas estão lá fora. E é interessante, Malmi, o que Jesus diz? Jesus olha, vocês são sal, né? E luz do mundo. Mas trazendo para o sal, ele disse, vocês são... O que o sal faz? Sal para quê é? O sal, a gente pega o sal com uma carne, né? Para quê? Para que aquela carne ela não se estrague, né? Ela não se estrague. Então a função do sal é ser esfregado naquela carne para ela conservar, né? Para conservar. Então, muitas vezes nós queremos ser o sal na salina. Nós estamos sendo o sal dentro da saleira. Aonde né? ali não tem serventia. Pois é. Entendeu? Tem que sair, tem que ser usado. Ou seja, queremos ficar em quatro paredes, queremos ficar ali. Então, a função do sal é ter o contato. Isso. É ter o contato. Então, a função da igreja é ter o contato com o mundo, de levar Jesus, de falar de Jesus, pregar Jesus, entendeu? E muitas das vezes nós queremos formar, nos isolarmos, entendeu? Acharmos dizer, não precisa evangelizar. E a igreja, ela só avança, só cresce se ela abrir a sua visão para a obra da evangelização. Glória a Deus. E a gente queremos louvar a Deus porque a Assembleia de Deus aqui em Zedoca, em todo o nosso campo, ela tem se despertado de fato, né? Pela motivação do nosso pastor presidente, pastor Fábio, que tem nos dado todo o apoio, né? Tem nos dado
toda a abertura no sentido de apoio para a gente sair evangelizando. E nós temos um projeto muito bom que nós estamos desenvolvendo ali no bairro São Francisco, né? Ali todos os domingos na feirinha, o Café com Palavras, Impacto Missionário. E a gente vê a necessidade, de fato, que tem da gente continuar. E quando a É gente vê as verdade. pessoas agradecendo, muitas delas chorando, dizendo que a palavra de Deus, elas estão confortadas, elas estão sendo abençoadas, isso é um combustível para nós Com continuar, certeza, né? com toda certeza. E a gente vê o resultado. Então, do senhor falou a respeito do sal, né? Somos o sal. E também a luz. E a luz, a respeito da luz. Nos fale alguma coisa a respeito da luz. Que nós somos a luz do mundo. Pois é. Quando Jesus nos mostra aqui na questão do sal, né, que a função do sal, eu vejo esse texto mais um texto missionário, porque ele mostra o contato que a igreja deve ter com aquilo, entendeu? Que já está morto ali, né? Conserva aquela carne, o sal, preserva, ou seja, o que preserva o mundo hoje é a igreja como sal, que está conservando, preservando e dando sabor, Glória a né? Deus. Então, a igreja, ele tem um papel na sociedade muito importante, Com entendeu? certeza. Sem a igreja na terra, o mundo não tinha sentido, né? Pois a igreja, ela tem esse papel de preservar, de conservar e dar sabor para a terra, né? Então, a luz, sendo a luz do mundo, né? Isso fala da influência que a igreja deve ter, né? A influência que a igreja deve ter no mundo, ela tem que brilhar, ela tem que se destacar. E a gente vê que a luz, ela atrai, Verdade. ela chama a atenção, né? Então, e essa luz é Jesus. Quanto mais a igreja, ela se destaca, mais ela vai brilhando cada vez mais. E é importante a gente entender que a função da igreja aqui na terra é essa, é a função da evangelização, falar do grande amor de Deus, levar essa mensagem, e queremos agradecer a Deus porque a igreja, ela tem se despertado de fato para esta visão. Bom, e nós vamos encerrar essa semana de conscientização com uma grande cruzada geral Isso, do campo de Zedoca, né? é verdade. Nos fala a respeito da cruzada. Já estamos chegando aqui ao final do programa. Nós temos aqui em torno de 5, 6 minutos só para encerrar o programa, mas dá tempo para nós nos falar a respeito dessa grande cruzada evangelística que acontece agora neste sábado, ou seja, amanhã. Pois é, nós queremos dizer a todos que é verdade, nesse sábado agora haverá uma grande cruzada abençoada, uma cruzada aqui na direção do nosso pastor presidente, pastor Fábio Henrique. Ali a cruzada vai ser na área 5, onde a gente coordena ali no bairro São Francisco. Ali vai ser na rua Santa Rita, ali no bairro São Francisco, próximo ali à escola José Gonçalves. Então nós desde já nós já queremos convidar todos os ouvintes aqui da Rádio Alvorada para se fazer presente ali naquela cruzada a partir das 19 horas. Ali vai estar ministrando a palavra de Deus o pastor Joesley, a cantora Ione de Paulo estará também louvando, e os cantores locais estarão ali. E toda a área, né? Todo o campo de Zedoca. Vai ser uma linda festa, uma grande cruzada ali de poder de Deus. Então nós convidamos a todos para participar em nome de Jesus, e vai ser uma bênção. Em nome de Jesus, vai ser uma grande bênção. Mais alguma coisa, pastor? Pode ficar. Eu só quero agora agradecer, entendeu? Agradecer. E quero também estender o convite a todos que desejam nos visitar. Nós estamos ali localizados ali na rua, nossa Igreja Assembleia de Deus. Monte Hermon está localizado ali na Rua do Podarco, número 712. E queremos convidar todos para participar conosco. Nossos cultos ali é dia de terça-feira, quinta-feira. Tem domingo pela manhã a partir das 8 horas, escola bíblica. E a partir das 18 horas nós temos o culto à noite. Então nós queremos convidar todos em nome de Jesus, e quero agradecer pela oportunidade que o nosso querido irmão nos permitiu de estarmos aqui, e dizer que nós estamos sempre à disposição. Deus abençoe.
em nome de Jesus. Amém. Isso é muito bom. Eu que agradeço em nome de Jesus. Como eu falei, aqui o nosso trabalho aqui é esse, é levar a palavra de Deus. E a gente faz isso, ou seja, eu faço isso com todo o amor. E me sinto muito feliz quando a gente tem apoio. A gente precisa de apoio, né, pastor? É verdade. E todos os trabalhos a gente Isso. precisa de apoio. E nós estamos orando para Deus nos enviar alguém para nos ajudar aqui. Nós já esteve por aqui o irmão Helenildo, esteve por aqui o irmão Jeane, mas são dois homens muito ocupados. O que eu disse para eles aqui, eu digo, olha, quando Cristo foi escolher os apóstolos dele, ele não escolheu nenhum vagabundo, não. Nenhum desempregado, não. Todos os apóstolos de Jesus estavam trabalhando no Ocupado, ato, ocupadíssimo, né? Aqueles três lá, Pedro, João e Tiago, né? Lá, que eram pescadores, né? Esses três lá em Cafarnaum, eles estavam pescando. Né? Quando Jesus mandou que eles voltassem ao mar, quando eles voltaram com os barrotados de peixe, os bichinhos comeu peixe. Senhor. Jesus disse, agora larga tudo e segue. É verdade. Né? Então, Deus gosta de pessoas que trabalham, trabalhadores, né? Pessoas que rendem. E aí eles se afastaram, não sei por quanto tempo, por motivo justo, né? Por justificado. E nós estamos sempre orando a Deus para que Deus nos envie alguém interessado em fazer programa de rádio, né? E mesmo que não tenha experiência, mas já tendo um pouco de experiência, porque o crente que faz a obra de Deus, ele tem experiência no louvor, tem experiência na pregação. É verdade. Então, para se habituar no programa de rádio, é só observar a maneira que nós trabalhamos, que temos já uma experiência até boa, louvado seja Deus, e a pessoa vai pegar o ritmo e já vai estar fazendo também programa de rádio com muita facilidade. Só que tem que ter um bom grau de estudo, né? Porque depende disso aí, hoje tudo depende de estudo, e também ter vontade, ter aquela vocação pelo rádio. E outra, entender um pouco também a respeito de computadores, de tecnologia, que aqui nós temos um equipamento para operar. Então, eu quero pedir ao Senhor que nos ajude em oração para que Deus nos encaminhe alguém para que tenha disponibilidade para estar fazendo este programa. Porque quando veio a oportunidade deste programa, quando eu ouvi, eu digo, vou aceitar. Aceitei o programa e disse, aqui na sabatina, quando foram fazer a entrevista a respeito do programa, eu falei que eu estava pegando o horário, mas que não iria ficar por muito tempo nesse horário. Né? Não poderia ficar, mas que quando eu fosse sair daqui, com certeza Deus já teria levantado alguém para que desse continuidade a este programa. Fomos indicados, trouxemos o Ismael Lopes aqui, o cantor, mas o Ismael também muito ocupado, de uma maneira que eu vi que se ele aceitasse o convite para ele continuar o programa, ele ia ser prejudicado na vida particular dele.